Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Titio Rômulo e vamos falar mais um pouquinho aqui do nosso Saint Seiya X. Povo, eu vejo um monte de gente colocando tier list aí no jogo, né? E esse vídeo aqui é para explicar para vocês a seguinte pergunta. Cara, tier list neste jogo vale a pena? Será? Então, vamos analisar isso com muito cuidado. Óbvio que eu vou esclarecer aqui que isso é uma observação e opinião minha, né? Cabe a você jogar o game e também chegar à sua conclusão, tá? Então, antes da gente começar aqui, deixa eu colocar aqui uma tier list, que ela não foi feita por mim, ela foi feita por jogadores asiáticos, né? Onde que eles estão colocando aqui vários heróis que, na minha opinião, essa tier list, ela foi feita para que você consiga ter um foco para correr atrás do personagem. Não porque aquele personagem vá fazer um milagre, né? E tem um personagem aqui que é meta no jogo. Cara, esse jogo não funciona dessa maneira, né? Mas, novamente, cabe a mim dizer a minha opinião, o que eu acho da minha experiência que eu tenho do game. Você tem que jogar, analisar o que eu estou falando e chegar a uma conclusão própria. Esse vídeo aqui não detém a verdade absoluta. Ela depende de você. Você que tem que testar o jogo baseado nas dicas que nós colocamos aqui com méritos, né, na nossa jogabilidade. Então, galerinha, essa tier list aqui é uma tier list um pouco completa. Ela foi atualizada aqui no dia 10, no dia 10/10 de 2025, né? 10 de outubro, né? 10 de outubro de 2025. O jogo vai sair em novembro, então não vai estar tão atrasado assim. E aí, esses personagens todos que estão aqui são personagens já existentes no jogo mais avançado lá na comunidade asiática. Tem personagens aqui que ainda nem chegou pra gente, tá? Enfim, como eu falei para vocês, eu acredito que vocês devam se basear nos tier A, S e God, que são deuses, né? Para quê? Para você ter um foco para montar o que eu vou explicar para vocês assim que a gente sair desse tier listzinho aqui. Lembrando que essa tier list está no meu Telegram e aqui na descrição deste vídeo tem o link do nosso Telegram, onde que estamos eu e alguns amigos, colegas inscritos, alimentando aquele Telegram com experiências. Nós estamos jogando aqui a versão asiática, legendada em inglês, antes do lançamento global. Então a gente está trocando muita experiência, muita coisa eu acho que é assim, fulano acha que é assado, a gente acaba colocando no meio termo e entregando para vocês aí umas dicas mais consolidadas. Então, se você quer fazer parte deste grupo no Telegram, vem aqui na descrição do vídeo e entre no nosso grupo. Lá, presta atenção que na descrição tem dois Telegram. Tem um Telegram do meu canal e tem um Telegram específico aqui do jogo. O Telegram do meu canal, a gente fala de tudo, tá? De todos os jogos, sem restrição. E tem o Telegram específico que a gente fala só do jogo, tá? Voltando aqui para o raciocínio, então, na minha opinião, esses personagens que colocaram aqui são personagens bússola. Isso aí, personagens bússola, que vão nortear, que vão te dar um caminho, falar, cara, quem eu devo correr atrás, né? Lembrando que tem alguns personagens aqui que são fáceis de conseguir, exemplificando para você. Ayora de Leão, Mu, Ura, Aldebaran, Miro, cadê? Peixes, né? Afrodite aqui de peixes, Atena, Máscara da Morte. Que mais aqui tá interessante a gente falar aqui? Quero pegar coisas que vale a pena investir, entendeu? O Mestre do Santuário. Bom, esses são o que eu citei. Isso não significa que se você ter somente esses personagens, eles vão te fazer crescer no jogo. Por isso que o título desse vídeo é Tier List vale a pena neste jogo?
vale para te dar um norte. Ah, tem um Shiryu também. Eu não gosto de Shiryu não, tá, cara? Esse Shiryu aqui eu não gosto muito dele, não. Experiência minha, opinião minha. Mas tem gente que gosta, tá? Mas são personagens bússolas. O que é personagem bússola, titio Rômulo? Personagem bússola, cara. Deixa eu abrir aqui o BlueStacks. São personagens que vão chegar aqui para você, né? E falar assim, vale a pena ter esse cara, pode investir que você não vai se arrepender. Mas um personagem sozinho aqui não vai te ajudar em nada, porque os personagens, eles precisam de ligações e precisam de bônus de ligações, tá? Então todo personagem, quando você adentrar aqui nas propriedades dele, você tem que vir aqui em bônus, tá? O bônus é uma coisa importantíssima nesse jogo. E você precisa sim de ter os personagens para que você consiga, como é que eu posso dizer, absorver esse bônus para o campo de batalha, tá? No caso do Mu aqui, ele tem 2 bônus. Um bônus é combo. Quando você vê combo, significa que eu tenho que ter aquele personagem junto comigo, tá? Então, se eu tenho aqueles personagens junto comigo, eu ativo aquele combo e na batalha isso vai ser muito útil. Quando você vê fora combo, ou seja, não tem essa palavrinha aqui, combo, significa que não precisa daquele personagem estar no campo de batalha para que você tenha aquele benefício a mais no campo de batalha. Por exemplo, o Aldebaran não é necessário que esteja na minha formação para ele aumentar mais 1% de ataque, mais 1% de vida. Não é. O simples fato de eu ter o Aldebaran, independente da quantidade de estrelas que eu tenho, eu vou ativar o status. Então, dentro do bônus, a gente tem combos e temos status. Os status não significa que o personagem tem que estar no campo de batalha, mas o combo sim, tá? No caso aqui do Mu, o pessoal usa muito ele porque ele tá em vários combos. E a gente vai mostrar um pouquinho desses combos para vocês, né? No Mu aqui eu tenho o Aiora de Leão e tô correndo atrás do Miro. Para eu fazer o quê? Para eu ativar a exclamação Athena. É um excelente combo no campo de batalha, tá? Ajuda e muito. Esses 3 personagens estando com você na sua formação, meus amigos, vai ser uma delícia, tá? E aí, passando para o próximo personagem aqui, eu tenho o Aldebaran. O Aldebaran, ele tem novamente status, tá vendo? Status. Aqui também é status e aqui também é status. O Aldebaran, ele não traz combo pra gente. Ele só traz benefícios de status pro time na sua formação. E olha que legal, né? O Aldebaran, ele casa muito com Escorpião e casa muito com o Mu. São personagens, cara, que vocês vão conseguir de olho fechado. É muito fácil conseguir esses personagens. Cara, eu sou free to play. Não gastei 1 centavo no jogo, né? Se eu for pegar aqui os SR, esse é o meu segundo dia de jogo, né? Nessa conta aqui, eu já tô com o Mu, 3 estrelas. Tô com o Aldebaran, 3 estrelas. O Peixes a gente ganha, acho que no segundo dia de Logon. O Aioras eu acabei de ganhar ele no Summon. Quem não viu as minhas dicas do banner, vai lá no meu canal e fique esperto nessas dicas aí do banner para você conseguir pegar os personagens que você quer de forma rápida e eficiente, tá? Então se você não viu, dá uma pausa nesse vídeo aqui, vai lá no meu canal e vê como é que você consegue entender os banners para que você não fique no prejuízo. E agora me tá faltando o Miro de Escorpião, meu querido. Eu colocando o Miro de Escorpião aqui, ó, vou ativar a exclamação Athena, talvez no meu 3º ou 4º dia de jogo, 100% free to play, cara. 100% free to play, tá? E aí tá faltando aqui então para mim o meu querido Miro. Eu queria mostrar isso para vocês que tô conseguindo 100% free to play fazer isso daí, tá? Um
Um outro personagem interessante é o nosso Aioros, né? Novamente, vamos aqui nos bônus para a gente entender aqui, né, quais são os status que ele vai ativar, né, e quais são os combos que ele vai entregar. Aqui, ó, com personagens que é a Saori, como é que ela chama? Marin, não, como é que ela chama? Esqueci o nome dela. China, não, esqueci o nome dela. Junto com o Seiya, vai me dar mais 3% de ataque e mais 3% de vida. Junto com o Miro, eles vão fazer os Golden Ally, ou seja, aliados dourados, né? Que vai aumentar o meu ataque e vai aumentar também a minha vida. Então, só para eu ter o Miro aqui, e esses aqui a gente já tem que é fácil, olha só, cara, o meu HP vai aumentar em 5% e o meu ataque em 5%. Olha que interessante, né? Se eu conseguir aqui o irmão dele, nós vamos aumentar mais 1% e mais 1%. Já vou para 6% de vida e 6% de ataque, né? Se eu conseguir aqui... Eu não sei quem é esse cara aqui, não. Mas eu vou ativar aqui o meu status que ele chama de herança... eu esqueci a tradução disso daqui, tá? De Wills, né? E o Shaka, se eu tiver, eu tenho Clash of Wills. Cara, essas duas ativações aqui de status são muito importantes, tá? Só que eu quero pontuar... Deixa eu ver quem é esse cara aqui, que eu tô curioso pra ver quem é esse cara aqui. Só que eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês aqui. O Shaka, ele é um personagem... Pelo menos o que eu tava conversando... É o Ikki. É o Ikki com a armadura de leão, ó. É o Ikki com a armadura de leão, tá? Não sei se o Ikki com a armadura de leão vai ser fácil de pegar, tá? Mas o Shaka não vai ser, tá? O Shaka é um personagem pay to win. E triste, né? Mas todo jogo tem, gente. Eu não sei se ele vai entrar no banner comum, tá? Se ele chegar a entrar no banner comum, acho que vale a pena a gente fazer esforços aí para poder adquiri-lo. Porque ele com o leão vai dar um status de ataque super válido, tá? Então, voltando aqui ao meu raciocínio, gente, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que não adianta você ficar adorando, bajulando, procurando tier list, cara. O tier list, ele vai ser bussular, ele vai te dar um norte de quais heróis você poder abraçar. Mas dentro do jogo, você precisa de conhecer os status e os combos possíveis de se criar com aqueles heróis que estão ali na tier list. Porque não adianta eu ganhar o Shaka e jogar o Shaka sozinho. Cara, não vai dar certo. Você precisa de ter ali toda a coletividade dos cavaleiros para que você ative os bônus. E os bônus, sim, vão valer no campo de batalha. Isso está valendo tanto para PVP quanto para PVE, tá? E outra coisa, também não adianta você ficar aí babando atrás de herói XPTO, né, um herói top. Eu vou ficar gastando ali tudo que eu tenho no Saga, vou ficar tudo que eu tenho no Shaka. Brother, isso aqui é um Hero Collector. Então você precisa de ter fragmentos do herói para você poder subir as estrelas. E herói aqui no campo, cara, de batalha, eu posso até usar, como eu estou usando heróis de 2 estrelas, tá vendo? Ó? Os que tem níveis mais altos, galera, é porque eu estou usando, tá vendo? 50, 40, 40, 50, 40. Então vocês podem ver que eu já tenho alguns benefícios por ter a Saori, o Mu e o Aldebaran 3 estrelas, né? Tô usando o Afrodite porque eu não tenho o Miro ainda, mas quando eu chegar o Miro, o Afrodite sai e entra o Escorpião, né? E eu tô usando o Ayora, que são 2 personagens que eu tô usando aqui, mas eles têm 2 estrelas. Não tô falando que não pode usar, mas cara, eu tô perdendo poder, né? Por quê? 3, já expliquei isso, tô explicando de novo. Bom é usar heróis com 3 estrelas. E para você ter 3 estrelas, você precisa de cópia do danado do herói. Só frisando o que eu tô falando, não adianta você correr atrás do bambambam do negócio e você não vai conseguir cópias desse herói. Então foque em heróis que você consiga criar esses combos e também consiga mais fragmentos desses heróis. Romulo, onde é que eu vejo esses combos? Você vai ver isso no recrutamento, tá? Você vai ver isso no recrutamento e vai vir aqui em tips, que significa dicas. E aqui você vai ter as formações. Então eu tenho aqui, ó, Athena Exclamation, que é o time que eu tava usando lá na minha conta mais antiga e comecei a usar nessa conta que eu tô fazendo para fazer vídeos para vocês. Tem o time de controle. Time de controle interessante é você pegar
Ai, Jesus, o Máscara da Morte, que é sensacional. Eu gosto muito do Máscara da Morte, usei ele muito lá no meu outro time, tá? Um básico time de físico-ataque aqui, tá vendo? Bem simplesinhos de montar, onde que você tem um healerzinho aqui, um buffzinho aqui, o Leão, o... Ai, meu Deus, o Debaran e o meu querido Camus. Cara, muito legal esse timezinho. Já testei também, funciona perfeitamente. Tá? O time da exclamação Athena, de controle e de básico ataque aqui, físico ataque, cara, tranquilaço de você montar. Né? Vai depender muito aí da sua gameplay e modo de jogo. Tem um time aqui que eu gosto. Ai, cadê? Esse aqui, ó, de roubo de vida. Mas eu ainda não consegui testá-lo, porque esses dois personagens ainda não foram liberados, né? Que são os personagens de Asgard aqui. Esse aqui eu não sei de onde que é, não, cara. É de Asgard também. Esse é o Mimi. Então são dois personagens de Asgard. Asgard, que ainda não foi liberado aqui pra mim, tá? Mas com certeza eu iria correr atrás deles, porque eu gosto muito de time de roubo de vida, né? Adoro, cara. Controle, roubo de vida. Gosto pra caramba. Se você é um cara que gosta mais de assassinos, né? Você tem um time muito legal aqui de assassinos, aonde que na minha visão que o mais importante é o Shura, tá? O mais importante aqui é o Shura, também facíssimo de pegar, tá? Não é garantido, mas é fácil de pegar. E aí você pode, por exemplo, tirar aqui a nossa querida Shaina, ou Shaina, né? Para colocar um outro SSR equivalente, tá? De preferência, cara, quando você for substituir, né, um time de assassino, assim, tenta pegar um personagem que tem bônus com os outros que estão aqui, tá? O mestre aqui, ele é invocador, ele invoca a armadura de gêmeos, ele invoca guerreiros com lança, ele transporta os caras, quem transporta é o artefato da Athena que transporta. Mas o mestre é muito legal. E vocês podem, cara, dependendo aí das dicas, formar o seu time. Mas não querendo fugir aqui do foco, que é... Na minha opinião, tier list nesse jogo não vale a pena, a não ser que você use-a como bussolar, né, como uma bússola, para você ver quais são os personagens interessantes para se ter, e depois que você conseguiu esse personagem, você vai analisar dentro do personagem as bonificações que você consegue agregar, formando aí o seu time de controle, de roubo de vida, de assassino ou de combos específicos. Show de bola? Quem ficou até aqui vai ganhar uma dica bônus. Primeiro, o meu agradecimento por ter ficado até aqui assistindo o vídeo. Segundo, não esquece de deixar esse like. Você já assistiu até aqui, com certeza tu não deixou o like aí. Então dá uma pausinha, vai lá, deixa esse like aí, porque vai ajudar pra caramba o tio aqui, tá? Tá, no início do jogo você pode achar um pouco difícil de escolher ali quais personagens eu vou usar até eu conseguir os meus desejados. A dica que eu dou para vocês é o seguinte: caso você Athena, você vai ganhar, tá? Caso você consiga qualquer um desses que eu falar aqui, você pode já investir sem medo, tá? Que é Athena, Mu, Aldebaran, Leão, Peixes. Você pode usar sem medo. O mestre pode usar sem medo, pode upar, tá? Mas se você, por exemplo, ganhar 3 individuais aqui que são excepcionais, que é o Mu, a Saori e o Aldebaran, foca nos 3, entendeu? Foca nos 3 e não gasta isso daqui, ó. Não gasta essas porções de imediato nesses personagens diferentes desses 3. Por exemplo, o Pope, né, que é o mestre aqui. Eu não gastei, cara, nenhum elixir nele. Então o que eu faço? Eu coloco eles, quer ver? Vou até acertar aqui meu line-up aqui. Vou fazer aqui meu line-up aqui, ó. Ó, tá vendo meu line-up? Eu tirei o Pope, não tá lá, entrou o Peixes aqui de Aquários, né? Entrou aqui o Peixes de Aquários, foi ótimo. Entrou a Afrodite aqui de Peixes. Quando eu vou pra luta, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o Afrodite, ó. O Afrodite, ele ainda pode subir nível, tá vendo?
eu não gasto muita coisa na promoção dele, a não ser que ele fique travado no nível. Só que eu não gasto poção de XP nele aqui. Eu só gasto essas poções de XP nos heróis que vão ficar no meu time principal. No caso ali, aqueles 5 que eu citei. Peixes não vai ser um dos principais meus. Mas eu vou usar. Isso é vídeo para outro assunto. Tá? Então fique esperto que vai ter um vídeo específico aí pra gente falar dos demais heróis e quantos heróis vale a pena aí a gente investir. Aí o que que eu faço? Quando eu vou lutar, deixa eu vir aqui pra luta. Quando eu vou lutar, eu coloco esses personagens para que a fase conceda XP para eles. E aí o que acontece? Eu uso os pergaminhos para subir ali o rank dos personagens que eu vou usar. E os demais personagens, cara, eu deixo eles uparem aqui. Ó, tá vendo, ó? Eles estão upando sozinho, né? Quando eu falo upando sozinho, é ganhando XP, tá? Então eu coloco, por exemplo, o Afrodite ali, para ele poder participar da fase, né? Ele vai participando ali da fase e vai, ao concluir a fase, vai ganhando XP. Entendeu? E aí eu não gasto elixir de XP com esses caras. Eu gasto meu elixir de XP somente com o time que eu vou usar. E novamente, cara, nós vamos ter um vídeo falando não de todos os heróis, mas de alguns heróis principais aqui, onde você tem que focar em investir o seu XP. Beleza? Então eu peço encarecidamente, se você gosta do trabalho do Titio, cara, acompanha o Titio. Vai lá, se inscreve no canal, acompanha o Titio, porque o Titio vai colocar bastante dicas de Saint Seiya EX para vocês. Show de bola? Bom, não vou esticar muito essa lutinha aqui não. Vamos já terminar ela aqui, porque a ideia aqui... deixa eu só esquipar essa... Veja aqui embaixo eu consigo esquipar essa lutinha aqui. Vamos lá. Acho bacana essas animações desses golpes, cara. Acho muito bacana. Eu não consigo dar skip ali na luta. Mas enfim, já tá acabando, né? Então fica atento aí no Titio, tá? Pra vocês não perderem nenhuma dicasinha. E outra coisa, galera, comentário, né? Deixa seu comentário aí, pô. O que você tá achando dos vídeos? O que você tá achando do jogo? As dicas estão te ajudando? Isso é bom, cara, porque dá um caminho pra gente a seguir, né? Mostra pra gente aí o que a gente pode continuar trazendo, o que a gente não pode continuar trazendo. Beleza? Obrigadão, hein, galerinha. Até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.